Bem-vindo ao Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Eu sou a doutora Ingrid, advogada de imigração da DM Visa Law. E hoje eu estou aqui em Orlando com a minha ilustre convidada e grande amiga, Karina Chernakov. Karina é formada em psicologia, psicóloga do Brasil, licenciada em mediadora familiar da Suprema Corte da Flórida e fundadora e diretora do tratamento de saúde mental chamado South Florida Counseling Agency, o qual ela é gestora há quantos anos, Karina? 18 anos. 18 anos. Eu conheço a Karina há mais ou menos, sei lá, 15 anos, Karina, 16 15 ou anos. 16, ou por 16 anos. E nós somos amigas e parceiras também. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bem-vinda, Karina. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço. Tudo ótimo. Tô com saudades. Eu Karina também. abandonou a gente. Ela De morava jeito nenhum, em tô Fort pertinho. Lauderdale. Agora mudou para Orlando, daqui a 6 meses. Sim. Ficou Agora muito- é melhor até porque você agora vem passear mais pro lado de cá. Eu vou ter que vir à Vem força, me né? visitar Venho ver o mais. Mickey e venho ver a Karina. Exatamente. E o marido dela, queridíssimo, Martin, que está aqui conosco hoje. Vamos lá, Karina. Conta pra gente. Queria saber um pouquinho da sua jornada. Como é que você chegou aqui? Como é que foi sua vida quando você chegou nos Estados Unidos? A sua família, seus filhos? Conta um pouquinho pra nós da Karina, a mãe, esposa, família. Quando você chegou sim. aqui? Sim, até porque eu acho que na hora da apresentação, né? Sempre a gente fala muito na parte só da profissão, né? Sim. Mas esquece de contar a mãe também, a avó também. Ah, é verdade, Pois é, a avó avó. agora. Então, como que eu cheguei aqui? A minha carreira começou no Brasil, né? A formação de psicóloga no Brasil. E comecei a trabalhar em um hospital psiquiátrico lá, público e privado. Depois fui para a área de consultório. E foi quando eu mudei para os Estados Unidos. Chegamos aqui em 93. E no final de 92, 93, eu nem me lembro mais. Mas chegamos aqui e eu sempre inquieta para trabalhar com psicologia. Como você se forma no Brasil em psicólogo e não pode exercer a profissão aqui, eu tive que ir atrás de um mestrado, né? Então, ou era o mestrado ou era o doutorado. E o mestrado seria mais eficiente para mim. Mais rápido, mais barato, mais prático. E funcionaria da mesma maneira para eu voltar para a parte clínica, que era o que eu queria. E foi quando eu fiz o meu mestrado. Aqui na Flórida? Aqui na Flórida, na Nova Ok. Southeastern University, que é uma universidade acreditada. Então, eu fui, depois que você faz o mestrado, você tem que correr atrás de fazer o internship, né? Que é o practicum. E daí, você senta para fazer a sua prova para poder ter o direito de ter uma licença. Quando você pega a sua licença, você pode começar a trabalhar. E foi quando eu trabalhei aqui para o governo da Flórida, num centro que se chamava Sexual Assault Treatment Center, que foi onde eu comecei a pegar a minha expertise em trabalhar com vítimas, tanto de violência doméstica como, na maioria, em abuso sexual. E daí eu me enveredei um pouco mais para trabalhar sempre na área criminal, né? Fui mais para essa coisa de trauma, abuso, mas na área criminal também. E foi quando eu abri o meu consultório, que é a South Florida Counseling Agency, que ainda hoje existe. Ainda hoje somos um grupo de 6 terapeutas. Hoje em dia, depois do Covid, o que é que a gente faz? Trabalho online. Então, todas nós saímos do face to face, né? Cara a cara com um paciente, para estar trabalhando virtualmente. O que é uma bênção, tanto para o terapeuta como para o cliente. E como é que foi essa transição? Você achou que como é que foi recebido pelos clientes? Lógico, durante o Covid não tinha muita escolha, mas agora tem. Por que eles continuam online? Eu acho que é pela conveniência. Eu acho que foi a conveniência, porque antes veja que você tinha que coordenar o seu horário para poder parar o que você estava fazendo ou coordenar o seu horário com seu marido, noivo, seja lá quem fosse, para poder vir na sessão. Hoje em dia, com a internet, né, com o telehealth, é muito mais prático. Você está em casa, ou você está no trabalho, ou você está no seu break e você pode ter a sua sessão. Mas me veio uma coisa agora na mente. E as suas pacientes, ou seja, homem ou mulher, que eu sei que você trata dos dois, quando se envolve tratamento por causa
de um conflito dentro de casa. Como é que essa dinâmica funciona se a pessoa está em casa e está tentando fazer um tratamento por causa de um abuso, um domestic violence que está começando? Como é que faz essa dinâmica se a pessoa está em casa? Olha, é muito boa essa pergunta, Ingrid, porque você, quando trata geralmente do abuso, você não vai tratar logo no início ou no meio do abuso, né? A vítima, quando procura ajuda, ela já está assim procurando porque está desesperada, né? Quando ela já tentou várias coisas, quando de repente ela já está pronta para fazer um plano para sair de casa. Então, quando eles procuram, geralmente eu digo, procure num horário que você sabe que tem privacidade, que você tem a conveniência de poder falar livremente comigo sobre o que quer que seja. Então, geralmente o que se vê é a hora que o parceiro não está em casa, ou que a parceira, porque também existe violência doméstica contra homem, né? Então, o que acontece é, ela procura um horário que ela está disponível, ou ela vai no carro, ou ela vai na casa de uma amiga, né? Sempre se encontra uma forma. Quando se quer, sempre se encontra uma forma. Então, o online, nesse aspecto, é até, às vezes, melhor. Sim. Porque ela não tem que fazer aquela desculpa de talvez sair de casa e quando tem um parceiro controlador que não quer que pegue um carro, alguma coisa. Então, realmente, às vezes, facilita mais. E como é que é o seu dia a dia com respeito como advogada de imigração e parceira, nós indicamos clientes para você, mas o cliente, o imigrante, vamos falar do imigrante que chega aqui. Quais são os desafios? Seja ele a esposa que vem para cá, não tem amizade, não tem a empregada, não tem babá, ou as crianças, a adaptação de escola, ou mesmo o casal, porque às vezes o que acontece muito é quando tem uma família, um casal vem para cá e no Brasil tinham uma vida separada. Ela tem as amigas, ia no clube, ele com os amigos, jogar um futebol na praia, o que for. E chegam aqui, estão isolados os dois e não tem aquele outro grupo de apoio. Como é que é essa adaptação? O que você faz? Como é que é isso para o imigrante? Você vê isso muito? Demais. Até porque o imigrante, eu acho que tem duas questões, assim, essenciais para quem é imigrante aqui, né? A questão da adaptação, de se adaptar a uma nova vida, mas a questão da aculturação, né? Que são duas coisas diferentes. Então, tem a adaptação dele chegar num lugar novo, não conhecer ninguém, ter que entender que ele vai precisar fazer certas coisas porque ele não funcionava dessa maneira no Brasil, nova escola, né? Um novo trabalho, uma vizinhança diferente, mas existe a parte da aculturação, que é, eu agora que estou morando aqui, eu vou ter que entender a cultura do lugar, né? Então, não é só a questão de falar o idioma, mas entender as nuances da cultura, as questões sociais. E isso é o maior problema. Por quê? Porque o imigrante muitas vezes chega aqui querendo manter um estilo de vida como tinha no Brasil. E ele vai sofrer muito com isso. Ele quer estar aqui, mas ele quer manter hábitos, ou ele quer que as coisas funcionem da maneira como ele estava acostumado, e isso não acontece. Então, a questão da sociabilização é enorme, né? Eu não tenho mais amigo, eu já não sou mais ninguém, né? Eu já não tenho mais o status que eu tinha antes, eu não tenho os privilégios que eu tinha antes. Então, o imigrante, homem ou mulher, sempre sofrem com isso. E, por consequência, os filhos, né? Porque os filhos que se aculturam muito mais rápido têm que voltar para um sistema de dinâmica familiar, onde os pais querem manter os costumes de antes que não funcionam mais aqui. E na sua opinião, na sua experiência, digamos uma família básica, 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Quem se adapta mais fácil? As crianças. É incrível, né? As crianças, até porque a criança é muito mais resiliente do que adulto, né? Então, a criança, ela vai pegar as nuances muito mais rápido, ela vai aprender o idioma muito mais rápido, ela vai se adaptar ao novo amigo, à nova amiga, à nova escola, à nova professora. Você veja quando o adulto aqui vai para a escola, né? O imigrante vai para uma escola aqui, como sofre. É verdade, é verdade. A criança com 6 meses já está falando, ela já está cheia de amiguinhos, já está indo para as festas. O adulto, 1 ano, está sozinho revoltado. Sozinho, odiando, achando
péssimo ter que ir para aula todo dia. Você veja, É. criança se adapta muito rápido. E outra coisa, uma das coisas que nós fazemos, um dos vistos que eu trabalhei muito desde o início da minha carreira, é ajudar as mulheres. Começou com as mulheres, violência doméstica. Quando eu era promotora em Ohio, eu trabalhava na promotoria de Cleveland e cuidávamos muito de casos criminais. Foi aí que eu comecei a me interessar muito pela violência doméstica quando o Congresso passou esse projeto de lei VAWA, Violence Against Women Act, eu me interessei muito e tenho muitos clientes disso, que não é só para mulher, né? Sim, o claro. nome é Violence Against Women, mas temos inúmeros casos de homens... Ou homossexuais também. Homossexuais ou heterossexuals, também. que as mulheres são muito agressivas. E o homem... Talvez seja porque aquele ensino social que não deve respeitar a mulher, não pode fazer nada, e é um homem mais passivo, mais educado, e sofre com aquela mulher que abusa e realmente torna a vida de um homem um inferno. E nesse tipo de caso, Karina, como você sabe, é muito importante um acompanhamento de uma pessoa, uma profissional de saúde mental. Por quê? Porque o VAWA, o Violence Against Women, tem o nome violência. Todo mundo acha violência é porque a pessoa apanhou, que está machucada, está sangrando. Deixa marcas. Mas, como você sabe, o abuso, que eu considero até pior, é o abuso silencioso, que ninguém vê. Sim. A única pessoa que sofre é aquela pessoa que está sendo abusada. É aquele abuso emocional, psicológico, de trancar a pessoa, de limitar amizades, da pessoa não deixar você fazer de tudo. Social. Você depende de mim, você precisa de mim, sem mim a imigração vem te pegar. Então, são todas essas coisas que levantam a defesa do VAWA. E um componente muito importante é um laudo, acompanhamento de um profissional de saúde mental, que é onde nós, da DM Visa Law, procuramos a South Florida Counseling, você em particular, para nos ajudar nisso. Indicamos o cliente, ou ele ou ela, para fazer esse acompanhamento, porque esse laudo é muito importante, porque eu, como advogada, eu não posso argumentar o que essa pessoa está sofrendo, aquela área psicológica. Eu posso argumentar a jurisprudência, as leis e defendê-lo e tentar fazê-lo qualificado para aquele visto. O papel seu é muito importante, que é o laudo que vai explicar o que essa pessoa está sofrendo. Exato. O que você está tratando e como é que é esse tratamento e o diagnóstico, né? Sim. Na minha experiência, um laudo da South Florida Counseling, assinado pela Karina Chernikov, ele, para mim, é excelente. E eu queria te perguntar, qual o diferencial seu? Quando você entrega um laudo para mim, imagino, outros advogados também utilizam você, qual é o diferencial seu da South Florida quando você faz um laudo, especificamente, digamos, para um VAWA? Tá. Eu acho o seguinte, que muita gente pode dizer que faz avaliação psicológica para ajudar num caso de imigração. O diferencial, eu vejo como vários, né? Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo mais prática, mais expertise e vai entendendo a necessidade maior para o advogado e para o cliente. No meu caso, tem algumas coisas, né, na South Florida Counseling e particularmente comigo, que eu acho que me ajudam. Primeiro que eu trabalhei muito para o State Attorney's Office. Então, eu trabalhava diretamente criando reports para eles, né? Fazendo avaliações e gerando reports para isso. Então, eu aprendi como é que a corte interpreta ou o que é que a corte quer ouvir ou ler, né? Segundo, muito treino, muito workshop, né, para aprender exatamente o que é que a imigração busca nesses laudos. Terceiro é a questão da empatia com o paciente, né, com o cliente que está sofrendo violência doméstica. Então, sendo psicóloga e ouvindo uma história é bastante diferente do que um advogado, né? Porque você vai para os fatos, né? O advogado vai para os fatos. Como é que eu monto aqui isso aqui para poder mostrar para a justiça, né? O que é que está acontecendo? Para mim é a parte mais emocional. Então, ouvir de uma outra maneira ajuda muito a
traduzir isso para um laudo, para colocar de uma maneira que fique mais humana, né? Não que deixe de ser objetivo, mas que se torna mais humano. Aqui tem uma pessoa que está passando por isso, por isso, por isso. E, por último, existe toda a questão dos testes psicológicos que vêm com essa avaliação psicológica. Então, mesmo que seja uma pessoa que não sabe se expressar bem ou que está tão traumatizada que não consegue dizer a história dela, a avaliação, o critério de protocolo, de teste, deixa muito claro o diagnóstico. O que vai também no corpo da avaliação, vai o diagnóstico baseado nos testes. Então, acho que essa combinação inteira de coisa é o que faz com que o nosso report final, né, a nossa avaliação, seja tão completa, né? É longo, é um processo longo, é um processo muito extenso, mas que eu acredito que ajuda muito tanto o paciente como o advogado. Sim. Né? Deixa muito claro para ele, assim, aqui não tem dúvida. Existe aqui um começo, um meio e um fim, com um diagnóstico, um prognóstico, porque eu também dou um prognóstico, né? E explicando por que eu acho que aquilo é consistente com o pedido de VAWA. Uma coisa que você mencionou que eu acho muito importante falar, como na minha área. Na minha área, eu sou advogada de imigração, o nosso escritório é um escritório de advocacia, mas existem vários consultores que abrem escritórios fazendo, nós oferecemos vistos. Sim. O mesmo acontece, infelizmente, na sua profissão. Demais. Porque um diferencial que eu quero deixar claro é: você é uma profissional de saúde mental. Você é formada em psicologia, você tem o seu mestrado, você tem as suas licenças. Falar com você não é a mesma coisa de falar com alguém que tem um outro tipo de... Talvez nem tenha licença, talvez ou seja... um coach, ou às vezes uma pessoa que abriu um escritório, né? Ou só se formou no Brasil em psicologia, não quer dizer que você é psicóloga. Por exemplo, eu formei em psicologia. Se bem que eu podia trabalhar na South Florida. Não sei. Podia fazer um estágio lá. Vamos ver. Vamos ver. Já começou. Talvez já começou. O que você acha? Como é que você diz? Um estágio, um bico. Então, pois é. Então, exemplo, eu sou formada em psicologia. Eu não tenho nem a vontade, nem a capacidade, nem a formação, nem a habilidade profissional de fazer o que você faz, de maneira nenhuma. E vice-versa, né, Ingrid? Cada um na sua profissão. Mas eu acho que na sua profissão... Me assusta um pouco quando eu ouço as pessoas: não, mas eu já tenho alguém, eu tenho uma pessoa que ela atende na casa dela, ela é formada no Brasil. Isso para mim me preocupa muito. Primeiro que esse laudo para mim não vai servir. Eu vou ter que falar com o cliente: olha, tudo bem, mas para mim não vai servir, porque ele para mim não é feito por um profissional que saiba fazer. E a imigração também, você não vai enganar a imigração dizendo: my name is Mary Jones, I do therapy. Gente, a terapia é uma palavra tão usada tão assim facilmente. Eu tô fazendo terapia, mas com quem? Aquele com quem, que é uma diferença que eu acho que pode ajudar, mas tem horas que prejudica a pessoa. E até porque tem uma coisa, assim, dois aspectos quando você estava falando isso. Tem uma coisa que também muita gente precisa entender, que é: se por acaso eu for subpoenaed por um juiz de imigração ou convocada pela corte, né? Convocada pela corte para poder ir lá e dar o meu testemunho. Se eu não tenho uma licença que me ajuda, se eu não tenho um treino que me ajuda, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer: olha, eu só fiz o report, mas eu não posso ir. Né? E já aconteceu. Já aconteceu. Da mesma maneira, quando você estava falando, tem gente que me procura que diz: eu abri um consultório, eu estou dando consultoria para vistos e eu preciso de uma profissional para fazer as minhas avaliações. Jamais eu faço isso. Né? Por quê? Porque se ela não tem formação nenhuma, se ela não tem o título de advogado para estar assinando aquele processo para o cliente, por que eu vou colocar a minha licença na linha para criar um documento que vai ajudar uma pessoa que não tem a mínima formação? Então, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Quem busca, né, esse tipo de ajuda, né, principalmente o imigrante que está buscando aqui se legalizar nesse país, não pode ir para o shortcut, não pode procurar um caminho pequeno. Tem que procurar uma advogada, tem que procurar uma psicóloga, tem que procurar um profissional sério. Né? E não ir no
No amiguinho, no amigo do amigo, ou exatamente. amigo do amigo, né? Que tá fazendo na mala do carro ali uma coisa Infelizmente louca. acontece, porque imigração, eu falar um pouquinho só de imigração, é um planejamento, né? Então, o que acontece às vezes? As pessoas chegam aqui e sempre tem um amigo. Aqui em Orlando acontece muito. Sim. Eu tenho um amigo que foi para Orlando, eu vou para lá. Sim. Então, eles chegam aqui, alugam um apartamento ou compram uma casa, colocam as crianças na escola, compram o carro, compram o cachorro, compram um barco, faz isso, faz aquilo, tal. Por último, depois de estar aqui há 1 ano, aí liga para o escritório de advocacia, liga, doutora Ingrid, eu queria ficar. Mas acontece que vieram com visto de turismo e fizeram todos aqueles passos que demonstram que a intenção deles, desde o início, era ficar aqui. E pessoas que precisam de ajuda, digamos, na sua ajuda de saúde mental. Gente, é algo que é só um profissional. Ninguém, eu jamais me atreveria, só porque eu estudei psicologia, que eu não lembro nada do que eu estudei, que eu vou dar um conselho para um cliente ou falar com ele. O máximo que eu falo, por isso que eu levantei a pergunta das crianças, que eles me falam, mas você acha que nós vamos nos adaptar? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu falei, olha, eu não posso te dar um conselho sobre a sua vida pessoal, o que você vai sofrer, as dificuldades, mas o que eu posso te dizer, eu tô vendo que você tem 2 crianças, eu não posso garantir muito, mas eu te garanto que em 6 meses eles vão estar falando inglês, vão traduzir para você. Cheio de amigos. Não sei se vai ser o mesmo com você, mas criança é igual uma esponja. Eles sugam tudo e aprendem. Mas é algo muito perigoso. Eu acho que é perigoso porque você está brincando com a saúde mental, que as pessoas às vezes não levam a sério. Depressão, todo mundo é deprimido. Eu tenho ansiedade, todo mundo tem. Gente, isso são condições que você tem que ter um profissional. Não é um curioso que vai cuidar da sua ansiedade ou de uma fobia. É algo que você também lida com essas coisas. Claro, ansiedade e depressão, que são os males, né, hoje em dia da humanidade. Você tem que saber, não é porque se banalizou muito a questão de que todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade, né? Ficou uma coisa muito banalizada e com qualquer um, eu digo, se achando especialista, né? Um expert naquilo, para tentar tratar. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, inclusive depressão que pode levar a um suicídio, né? Sim. A coisa muda de figura. Quando você entende que aquilo é uma condição mental. Quando você tem uma dor de dente, o que é que você faz? Vou no dentista. Quando você tem uma dor no estômago, vai no gastro. Mecânico. Né? O carro quebrou, leva no mecânico. Meu olho, não tô conseguindo mais ler. Vou no oculista. Aí, o que acontece com terapia, né? Você faz, primeiro, eu vou na igreja, depois eu vou falar com o pastor, depois eu vou na taróloga, eu vou falar com a amiga, eu vou beber no bar, eu vou pra um pagode. No fim, quando não resolveu nada, aí eu tenho que procurar um psicólogo. E às vezes não é o psicólogo, ainda continua com alguém que se diz que é terapista. Que também. Ainda fala, né? Que e não é. Aí não é. Aí é o que eu digo. Já tentei de tudo. Quanta gente chega pra mim, doutora, eu já tentei de tudo. O que é tudo? Né? O que é tudo? O que é que você chama de tudo, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você já fez terapia? Não, então vamos começar agora, mais ou menos. É terapia, mas não é. É terapia, mas não é, né? Que tem as mil e uma de todos os casos que você teve, esse paciente, eu sei que a gente não pode mencionar nomes nem eu, mas qual que te marcou mais? Eu sei que você tem eu tenho um lado especial que meu também, sobre violência sexual, tráfico humano. Mas o que te marcou mais, Karina? Eu acho que os casos que me marcam mais são casos de sequestro infantil. Né? Por estranhos ou por pais? Por parentes. Por pai ou mãe. Que é a maioria, né? Que é a maioria. Geralmente, a gente pensa de uma forma errada, achando que só o estranho é quem abusa, só o estranho é que sequestra, só o estranho é quem vai fazer um mal, né? E, no entanto, a gente vê pela prática, né? Que geralmente é de pessoas conhecidas. Ou de parente. Então, esses casos são os que mais me tocam. Eu tenho um caso em particular que eu ainda hoje trabalho, né, com ela, que ela foi vendida por uma garrafa de vodka. Oh, my God. Aos 10 meses. E ela 10 meses de idade. Um bebê? Um bebê. E a mãe vendeu ela por uma garrafa de vodka. E ela só descobriu quem ela era aos 45 anos de idade, fazendo aquele teste de DNA Ancestry, né? Deus.
E aí ela veio descobrir a identidade dela, quem que ela era, né? O nome, qual era a data de nascimento, quem era a família real, porque a vida inteira ela viveu uma mentira. Então, esse caso é um caso que me marcou e me marca ainda muito. Eu trabalho com ela já, eu acho que 6, 7 anos, para ela resgatar a vida dela, a identidade dela. E fora que não só ela foi sequestrada, né? Ou vendida, assim, mas ela foi abusada de todas as maneiras. Sexualmente, emocionalmente, psicologicamente, verbalmente, fisicamente. A vida dela inteira. Então, ela nasceu de novo quando ela descobriu quem ela era. E, bom, com tudo isso que você faz, a gente sempre brinca, eu e a Karina, quando eu vejo um filme... Lá vem. Sim, lá vem. E eu, inclusive, o meu marido sempre, quando falamos da Karina, eu pergunto... aquela famosa pergunta que todo mundo acha que o terapista chega na sala, né, no seu consultório, começa a falar, how do you feel? How does that make you feel? How do you feel about that? Terapia. How does that make you feel? Não isso é Hollywood puro aí. Terapeuta, how does that make you feel? Aí você responde, ele faz, how does that make you feel? Não é assim, não é terapia assim, não é assim. Um pouquinho mais. Isso é um pouquinho mais. Terapia, esse é o mito criado por Hollywood, né? Do terapeuta que está sentado, cruzando as pernas e está anotações. Com um bloquinho, não. Eu trabalho, né, com terapia e ao longo de vários treinos com uma população muito difícil, né, que é uma população vítima de muito abuso, de muito trauma, de muita coisa. Você entende que ser psicólogo não é o suficiente. Você ser terapeuta não é o suficiente. E é isso, inclusive, que eu ensino, porque eu também sou supervisora, né, para os estudantes que acabaram de se formar e querem pegar licença. Então, eu digo, não basta você ser terapeuta, você tem que ser uma super terapeuta. Super terapeuta. Você vai ter que fazer um diferencialzinho, você vai ter que fazer alguma coisa a mais. Não significa isso que você vai virar amiga, que você é BFF, que você vai tomar café com seu cliente na Starbucks, nada disso. Mas você tem que mostrar que naquele momento, naquela hora, naquele setting ali, ela é a pessoa mais importante da sua vida e você vai junto com ela procurar uma solução para a dor dela, né? Então, eu acho que isso é o que esse é o diferencial assim nosso na South Florida Counseling e é assim que eu procuro trabalhar, né? Quem está comigo, está sentado comigo na frente, e eu acredito que essa é a receita do sucesso, assim, dos casos que eu trabalho, de chegar a um final, chegar a uma conclusão no final, é exatamente isso. A pessoa sabe que na hora que ela está comigo, ela está comigo. Eu não estou com nada mais, eu estou com ela ali. Eu estou segurando na mão, né? Para a gente chegar no lugar que ela quer, um lugar que é confortável para ela. E no seu grupo de pacientes, tem muito imigrantes? Muito. Muito, mas não só brasileiro, né? Você tem várias. Mas você vê algo em comum do imigrante, uma queixa em comum? Ou é completamente variado? Depende, eu acho que varia muito. O ser humano é o ser humano. Né? Ele vindo de onde ele vem, ele é o ser humano. A dor, quando aperta, ela vai apertar do mesmo jeito. Se é casal, é a mesma questão. É a comunicação, a gente não se entende mais, né? Ou perdi o amor. E você faz casais, crianças? Você tem algum nicho especial? Faço. Hoje em dia, eu estou fazendo mais adolescente e adulto e casal. Não estou fazendo criança por conta do setting, né? Você tem que estar cara a cara com a criança. Você tem que estar brincando. Joguinhos. Joguinho, livrinho, tudo. Então, hoje em dia, é só adolescente, adulto e casais. Mas quando precisa, por exemplo, se eu vejo um casal e eu vejo que essa criança, aí eu indico para uma das meninas do consultório também, que vê no consultório, ou para uma outra terapeuta que está trabalhando físico, né? E uma coisa que às vezes me perguntam nem todo, por exemplo, o imigrante que chega numa situação financeira ruim, difícil, e precisa de um atendimento. Tem algo que eles possam procurar? Existe alguma assistência para o imigrante que não tem um plano de saúde, não tem como pagar uma terapia? Porque, às vezes, são essas pessoas que caem nas mãos erradas. No conto, Exatamente. Existe. Por exemplo, existem as clínicas universitárias. Né? Clínica universitária, que se uma universidade como a Nova, por exemplo, ela tem uma clínica, que é uma clínica psicológica, onde as pessoas, qualquer pessoa pode ir.
não existe serviço gratuito de psicologia, até porque existe uma questão com o dinheiro. Você tem que pagar alguma coisa, senão você acha que aquilo não vai ter valia. Então, é o que se chama o preço social. Né? Então, tem como você pagar um mínimo possível, até porque eles pedem quanto é que você ganha por ano, você está com emprego ou não tá, para estabelecer aquela tabela de conforto, né, do pagamento. Aqui tem em Orlando? Aqui em Orlando tem na UCF. Na UCF tem uma clínica, assim, na universidade. Eles têm uma... E o imigrante tem acesso a isso? Tem, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu estou deprimido, eu preciso de atendimento, ou meu filho, ou eu estou com um problema. Se a própria universidade se eles não têm um critério para trabalhar, eles vão referir para algum outro centro, né? Mas hoje em dia, é o que eu digo, existem tantas facilidades para terapia, né? Se é uma pessoa, por exemplo, a minha experiência, eu não posso falar por todo profissional, mas se é uma pessoa que você vê que está engajada, que quer ajuda e não tem como pagar, a gente vai encontrar uma maneira, nem que seja simbólico, que ela vai pagar. $20, $30, $50 que seja por sessão, contanto que ela receba assistência. Porque a pior coisa é você chegar uma pessoa para você com uma dor mental ou com um distúrbio mental e você dizer assim, você não tem como pagar, eu não tenho como te ajudar. Isso é inumano, né? É uma coisa... É desumano, aliás. É desumano você fazer isso, né? Então, nem que você acolha naquele momento e você veja que se é uma coisa que vai precisar de mais tempo, você indicar para um serviço social onde ele possa buscar ajuda. Mas é desumano não atender. E outra coisa que eu queria perguntar, que eu vou colocar isso no nosso Instagram e no nosso YouTube, o contato da South Florida Counseling, mas uma coisa que eu acho também muito importante é lugares ou sites ou links para ajuda. Por exemplo, se você está sendo abusado sexualmente, violência doméstica, suicídio, suicide hotline. Isso tudo, você tem acesso a isso? Você tem como passar isso para uma pessoa? Claro. Na hora que ela pede, né? A gente... existe o 411, né? E a gente tem o nosso 211 também, né? Que é uma coisa que a pessoa pode ligar. Aqui na Flórida é 211. 211. E o que acontece quando liga para o 211? Como é que eu posso te ajudar? E falam em espanhol, falam inglês e falam português também. Existem outros idiomas também. Mas eu não sei agora quais. 211. Você liga e diz assim, olha, eu estou precisando de ajuda para minha filha que fugiu de casa. Ou então, no celular pode ligar também. Ou também você ligar para um serviço, por exemplo, de uma universidade e pedir como é que eu faço para chegar nisso. Fora que, além de tudo isso, todo mundo hoje em dia tem um celular. É só colocar assim, preciso de ajuda com abuso sexual. Sempre em toda cidade tem um centro. Né? Pode não ser o melhor do mundo, mas vai ter um centro que pode te encaminhar. E o imigrante pode ter acesso. Claro, o imigrante tem que ter acesso, até porque um caso de abuso sexual, como um caso, por exemplo, de imigração, né? Uma pessoa que sofreu um crime. E isso acontece muito com brasileiro. É verdade. Né? No tipo de U-Visa. U-Visa, yes. Ele chega, ele sofreu um crime. E aí ele diz, eu não posso jamais reportar isso porque eu vou ser deportado. Né? Até ele chegar nos ouvidos da doutora Ingrid e ela dizer, não, fulano, não é bem assim. Vamos cuidar de você. Vamos pegar os fatos e ver aonde que a gente pode chegar. Exato. Karina, eu acho o seu trabalho fantástico. Além de necessário, ele é... Olha, eu sou suspeita porque você é minha amiga. Adoro você. E queria te perguntar uma coisa. Se você pudesse escolher qualquer outra profissão, o que você seria? Confeiteira. Pois é, eu já adivinhei. Confeiteira, eu ia fazer bolo, eu ia fazer Quem te ensinou a fazer bolo? Eu acho que eu comecei lá atrás, com a minha avó, mas é algo que a gente já falava. Sim, ela fala que ela que me ensina tudo. Não, mas o meu sonho era também ter uma loja. Inclusive, padaria. A gente deveria ter, né? Como era o Legalicious. Legalicious. Nós tínhamos até um nome da nossa padaria. Ia ser Legalicious. Legalicious vai vender bolo doce, brownies, pudim, bolo sem glúten, bolo de rum, que eu sei que alguém que gosta. Agora você tá longe, não vou trazer mais. Devia ter trazido. Pois é, mas bolo de glúten eu também não recebo, viu? Tá. Então, quando você trouxer o de rum, eu deixo o de glúten. Sem glúten. Sem glúten. Os pudins seus são fantásticos. Eu tenho esse faz parte do meu
o que você pode mais. Adoraria ter uma sim. padaria assim, bem daquelas coloridas. Sim, O nome sim. seria Legalicious, né? Ainda tá na minha. Quem sabe? Um dia. E é isso. Então, me fala, então, Karina Chernokoff, o que você pode mais? Ai, meu Deus, o que é que eu posso mais? Eu posso tanta coisa. O negócio não é só poder, é o querer, né? Mas eu continuo querendo. O que é que eu faço mais, né? Eu acho assim, quem olha para um psicólogo e pensa só no consultório, cadeirinha, você sentada ali. Mas o trabalho do psicólogo vai além, né, do consultório. A gente cuida, como no meu caso, eu cuido não só da parte da terapia, mas eu cuido da parte das avaliações psicológicas para ajudar os advogados, como você. Eu faço o resgate das pessoas que foram sequestradas, né? Eu cuido muito dessa parte da Convenção de Haia, então, né, fazer a reunificação das crianças que foram traficadas ou sequestradas internacionalmente. O que mais que eu faço? Você é mãe. Ah, sim, sou mãe. 3 filhos lindos. Sou vovó. 2 netos maravilhosos. Um marido que me dá trabalho também. Não, ele é tão doce. Mas eu cuido dele direitinho. Ele ganhou loteria, mas você também, né? Ah, sim, claro. E o que você faz de lazer? Nossa. Além de fazer bolo. Andamos de moto. Não gosta nem um pouco de viajar? Não, nem um pouco. Pior nem do que um eu também. pouco. Não Tem uma gosto de viajar. doença, a gente tem um chip da viagem. Tem. O meu já tá... O meu é de 4 em 4 meses. O chip da viagem é sair de moto, é ter amigos em casa, comer fora. Você conhece alguém que gosta muito de conhecer lugares novos. Sim, adoro. Você falou que você tem que ser a super terapeuta. Sim. Mas eu acho que você é super mãe, super vó, super esposa, super filha e super amiga. E eu agradeço ter você na minha vida. E eu também. Muito bom. Muito obrigado, Karina. Foi muito legal ter você aqui. Embora você tá longe, breve estarei aqui te visitando de novo. Venha mesmo. E vamos fazer mais. Você pode mais. Vamos embora. Tá bom? Vamos fazer. Beijo. Mua.